Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda e hoje eu estou aqui para falar de Vasco 1, Juventude 3 no Campeonato Brasileiro, beleza? E antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, como eu falei, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube, lá no TikTok e no Instagram também, então já me segue lá. É muito importante você que gosta de futebol, você que gosta de falar sobre futebol, de análise, enfim, de alguns memes também, enfim. Eu posto lá várias coisas no TikTok e no Instagram, tá? Então já me segue lá. E se inscreve aqui no canal que é muito importante, eu estou postando conteúdo todos os dias aí referente às melhores partidas do futebol mundial e nacional também, principalmente nacional, né? Foco aqui no Brasil. E também algumas análises de contexto extracampo, tá? Então ontem, por exemplo, hoje mais cedo eu postei um vídeo sobre a Safiel, né, falando da nova SAF do Corinthians. Enfim, tem vídeos analisando os contextos dos clubes da Série A. Beleza? Então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like e de ativar o sininho também para não perder a notificação dos próximos vídeos. Valeu? Vamos falar de Vasco e Juventude. Juventude e Vasco, confronto aí que mais uma derrota, né, do Vasco no Campeonato Brasileiro seguida. Né, o Vasco chega à terceira derrota seguida, né, no comando do Fernando Diniz. O Vasco que vinha num ótimo momento na temporada, talvez o melhor de todos, né, o melhor momento do Vasco, talvez não, foi o melhor momento de todos da temporada e agora enfrenta uma dificuldade imensa no Campeonato Brasileiro, tá? A terceira derrota seguida, né, no comando do Fernando Diniz, tá? Perdeu fora para o São Paulo, e aí perdendo a invencibilidade, vinha de 4 jogos seguidos vencendo, e aí depois perde para o São Paulo dentro de São Januário, perde fora para o Botafogo dentro do estádio Newton Santos e agora perde novamente para o Juventude em São Januário novamente. Cara, vou falar um pouquinho do Juventude primeiro, depois a gente fala do Vasco, tá? Cara, uma vitória importantíssima para o Juventude, tá? Importantíssima, porque o Juventude, muita gente já coloca como rebaixado, né? E cara, eu tô só botando a tabela aqui para falar direitinho para vocês, né? O Juventude chega a 32 pontos na tabela de classificação. E por que essa vitória foi tão importante? Porque, cara, o Juventude com essa vitória, fora de casa, né, fica a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que nesse exato momento é o Vitória. Tá? E o Vitória está com 34 pontos e vai enfrentar o Botafogo, que está brigando, né, por vaga na Libertadores. Então, é uma grande chance para o Juventude se aproximar aí de sair da zona de rebaixamento. Tá? Tem o Santos ali no meio, entre o Juventude e o Vitória, na 17ª colocação. E o Santos também tem um adversário fortíssimo, que é o Flamengo. Né? Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Então, o Juventude é um resultado importantíssimo nessa rodada para o Juventude, ok? O Juventude vai comemorar com certeza muito esse resultado lá em São Januário. O time do Juventude, vou falar um pouquinho do jogo agora, né? O Juventude começa o jogo mal, tá? Começa desatento. E, cara, eu vou falar o melhor e o pior do jogo, vamos lá. Pra mim, o melhor do jogo do Juventude foi o Gabriel Talhari, tá? Ele fez a maioria das jogadas ofensivas do Juventude. E, cara, eu gostei bastante da atuação dele. Eu acho que se por um acaso o Juventude cair, vai ser muito difícil segurar o Gabriel Talhari. Ele é um jogador que tem espaço em vários times da Série A, tá? Dessa Série A, né, ainda. E, cara, eu gosto muito dele, desde o início do campeonato. Ele vem se mostrando um jogador bem versátil e um centroavante que sabe fazer gol, enfim, que tem habilidade, tem bastante técnica. Eu gosto muito do Gabriel Talhari, ele faz mais uma partida muito boa hoje, tá? Gostei bastante da atuação dele. E ele faz um dos gols, né, do Juventude, né, se eu não me engano. O segundo foi do Nenê. E aí, pô, foi uma bobeada absurda, né, Não, quem faz o gol é o Marcelo Hermes, desculpa. O Marcelo Hermes faz o primeiro gol do Juventude, né, para abrir o placar pro time, empatando o jogo, né. O Vasco começa abrindo o placar com o Ryan, e aí, ali aos 39 minutos, o Marcelo Hermes empata pro Juventude, numa bobeada absurda da defesa do Vasco, né. Os 2 gols que o Juventude faz são de erros do adversário, tá. O primeiro gol numa bola que o Cuesta, zagueiro do Vasco,
poderia ter deixado sair, né, e dar um escanteio para o time do Juventude, e não, ele deixa o ponta, se eu não me engano, do Juventude cruzar a bola, e aí o Marcelo Hermes estava ali ligado, né, sem marcação nenhuma, tá? E fez o gol para empatar a partida pro Juventude. Depois disso, né, eu falei, né, o primeiro gol foi numa bobeada absurda, né, na defesa do Vasco, e o segundo mais ainda, tá? Foi uma bobeada absurda na saída de bola. O Léo Jardim estava com a bola nas mãos, o Léo Jardim vai tocar, e o Nuno Moreira simplesmente estava desligadíssimo do jogo. Hoje não foi uma partida, foi uma das piores partidas do Nuno Moreira, tá? Eu acho que ele não jogou absolutamente nada, saiu no segundo tempo, né, para a entrada do Matheus França. Mas o Nuno Moreira estava desligadíssimo nessa hora. O Léo Jardim ia fazer o passe dele no meio. Esse passe, né, no estilo de jogo do Diniz, ele sempre dá errado, dava errado muitas vezes quando ele estava no Fluminense, né, com o Fábio, enfim, no São Paulo, enfim, e em outros times também, nesse estilo de jogo do Diniz. Essa saída de bola em que o goleiro ele tenta dar o passe no meio é muito complicado. Muitas vezes já deu errado em alguns times, tá? Enfim. Ih, rapaz, Bahia empatou. Tô vendo aqui, tá tendo jogo Internacional e Bahia 2, Internacional 2 nesse exato momento, no finalzinho do jogo. Enfim, depois eu vou fazer um videozinho analisando essa partida. Eu coloquei agora, o jogo começou às 6h30, né? Então vou ter que reassistir os minutos iniciais. Bom, voltando a falar de Vasco Juventude, tá? Como eu falei, né, os dois gols do Juventude os dois primeiros gols, né, foram de erros de saída de bola não, desculpa, da defesa do Vasco. O segundo, numa saída de bola do Vasco, assim, em que o Nuno Moreira estava extremamente desligado, né, e ele ia receber a bola. Se ele vai até a bola, isso não aconteceria, talvez ele até recebesse uma falta, né, do Denê, e não foi o que aconteceu. O jogador do Juventude antecipa o Nuno Moreira, porque ele ficou parado esperando a bola, né, ele ficou esperando a bola chegar no pé dele, e aí o jogador de Juventude antecipa, pega a bola dele e faz um lindo drible no Hugo Moura, que aliás outro jogador que também fez uma partida muito ruim hoje, tá? Muito, muito ruim. Eu acho que o time do Vasco como um todo não jogou bem a partida, né? Obviamente, pelo resultado já diz, mas eu vou destacar 3 jogadores, tá? Já falo do time do Vasco, só deixa eu terminar aqui, concluir para falar do Juventude. E aí o Juventude faz o gol, né, com o Nenê, né, com muita calma, muita experiência, óbvio, um muito bom jogador, aliás, faz uma partida muito boa, até onde ele jogou, né, obviamente, e ele faz vários dribles, né, ele, com a experiência que ele tem, cara, com a idade que ele tem, pro nível de jogador que ele é atualmente, assim, inacreditável, realmente, tá? Acima da média, assim, muito acima da média. Mas enfim, e aí já no finalzinho do jogo, já com o Juventude se prendendo, né, ao estilo de jogo de transição, né, de contra-ataque, o Juventude ele fecha suas linhas de marcação, fica bem resguardadinho e fica jogando no contra-ataque, toda hora contra-ataque, até que uma hora acertou o contra-ataque, né, uma jogada do Gabriel Talhari, né, ele foi lançado, e aí ele faz ele cruza, né, para o Everton fazer o gol, né, tava sozinho, teve ali a análise do VAR e tava realmente, na verdade, desculpa, não foi só para me corrigir aqui, não foi o Gabriel Talhari que deu assistência, né, foi o Giovani, ok? O Gabriel Talhari estava impedido nesse lance, ele sai do impedimento e a bola é lançada para o Giovani, que aí sim ele toca para o lado e o Everton faz o gol, tá? E aí outra jogada também, não vou nem dizer que essa foi tão desatenção da zaga do Vasco, porque o Vasco nesse momento estava com menos um jogador, né, o Paulo Henrique foi expulso, e nesse momento o Vasco estava jogando com as suas linhas muito altas, né, obviamente pelas circunstâncias do jogo. Então esse eu não vou nem dizer que foi uma bobeada absurda da defesa do Vasco, tá? Que eu poderia dizer que sim, mas eu acho que esse menos do que os outros 2 gols, tá? Porque os outros 2 gols foram, assim, bobeadas que, cara, um time de Série A que tá lutando por uma vaga na Libertadores não pode dar, tá? Não pode dar.
E aí, olha só, quase que o Bahia faz, cara, quase que o Bahia vira o jogo no último minuto. Tá, a jogada ali do Caio Alexandre. Não, o Caio Alexandre tá machucado. Esse é o... Não tô identificando quem é, mas enfim. Cara, vamos voltar a falar aqui, deixa eu me concentrar. Vamos voltar a falar de Vasco e Juventude. Agora eu vou falar do lado do Vasco, né? Falei do Juventude, tá? Uma vitória importantíssima, tá? Só pra finalizar. E, cara, o Juventude respira no campeonato e pode... Respira não, né? Respirar seria se ele estivesse fora da zona de rebaixamento, mas ainda tem esperança, vamos dizer assim, né? Ainda tem esperança de que o time possa se reerguer e sair da zona de rebaixamento. Então, foi uma vitória extremamente importante para esse time do Juventude, faltando aí mais uns 5 jogos, né, para acabar o campeonato do Juventude. Está com 32 pontos, 2 a menos do Vitória, que é o primeiro fora da zona. Beleza? Então, encerramos aqui falar de Juventude, vamos falar do time do Vasco. E, cara, como o Vasco tem jogado mal nessas últimas partidas, cara, é inacreditável que o time decaiu tanto de 3 jogos pra cá. O time do Vasco estava num momento ótimo, espetacular, tá? Eu já vinha comentando nos outros jogos, né? Tava com um aproveitamento muito bom, né? Ó, fim de jogo, acabou agora. Internacional 2, Bahia 2. Acabou. O juiz apitou. O Vasco estava com um aproveitamento muito bom, estava com nos últimos dessas três derrotas, eram 12 jogos e apenas uma derrota, né, que foi para o líder do campeonato, que foi para o Palmeiras, né, e 4 empates, ou seja, eram 8 vitórias, né, em 12 jogos, ou seja, uma fase espetacular do Vasco, né, que ajudou o time a sair de brigar contra o rebaixamento até agora brigando a vaga da Libertadores. Então o Vasco estava num momento espetacular. Porém, dos últimos jogos para cá, o Vasco decaiu muito. E decaiu muito, eu acho que eu ponho na conta do Diniz, tá? Por quê? No jogo contra o São Paulo, eu fiz o pós-jogo, se você não viu, tá aqui no canal, só você descer, clicar no canal, você vai achar lá pós-jogo São Paulo e Vasco, ok? Eu comentei que o Vasco perdeu o jogo por causa das mudanças. O Vasco vinha jogando muito bem, tá? Jogando muito bem a partida contra o São Paulo, e depois no segundo tempo, com as mudanças do Diniz, né, as mudanças condicionaram a derrota do Vasco, tá? Para sacramentar a derrota do Vasco na partida, porque o Vasco, depois das mudanças, vira outro time e fica com outra cara, né? Enfim. E aí, cara, eu acho que uma característica dessas 3 derrotas, eu não digo nem a do Botafogo, que eu acho que a do Botafogo sobressaiu mais a qualidade técnica do time adversário, tá? Mas nessas 2 derrotas, tanto com o São Paulo quanto essa com o Juventude, eu acho que foi 2 derrotas que foram muito mais por destabilização mental do que de uma falta de técnica ou qualidade, porque, vamos lá, se você analisar o elenco do Vasco, o elenco do São Paulo, lado a lado, os elencos que jogaram a partida, tá? Porque o São Paulo estava com 11 desfalques, enfim, os elencos que jogaram, né? Você pegar os 2 times, não tinha grandes diferenças, tá? Às vezes eu acho que até que o Vasco estava melhor na partida, como eu falei, e se você analisar ali jogador por jogador, também acho que estava melhor. O Vasco poderia até ser melhor do que o São Paulo. E aí, com as mudanças, o time se desestabiliza por completo e acaba perdendo o jogo. Nesse jogo contra o Juventude, a mesma coisa. O Vasco é bem superior tecnicamente do que o time do Juventude, tá? E aí, cara, quando o Vasco ele toma o gol de empate do Juventude, o que eu senti, o sentimento que eu senti assistindo o jogo foi que o Vasco começou a ficar desestabilizado. Você vê que assim que o Vasco toma o gol, o Vasco, deixa eu só ver aqui a minutagem certinha, o Marcelo Hermes empata o jogo aos 39 minutos. Até os 40, vou botar assim, em 40 minutos o Vasco era superior ao Juventude e merecia a vitória, tá? Merecia a vitória, merecia até fazer mais gols, né? O Coutinho estava jogando muito bem, o Ryan também, aproveitando a maioria das chances. Mas até os 40 minutos o Vasco é 1.
Depois disso, o Vasco é outro completamente. Depois que o Vasco toma o gol do Marcelo Hermes de empate, o Vasco se desestabiliza por completo. Tá? E aí eu digo, não sei se foi uma coisa mental, se foi uma coisa de cansaço, enfim, ou se foi até apenas tática da Thiago Carpini, pode ser também, não vou tirar o mérito. Mas, cara, a sensação que eu fiquei é que o time ficou desestabilizado mentalmente, tá? Com esse gol do Marcelo Hermes. Por quê? Logo em sequência você via a quantidade de erros de passe do time do Vasco na saída de bola. Você via, por exemplo, jogadores que não costumam, não tem costume, né, de errar constantemente. Por exemplo, o Cauã Barros, o Robert Renan, o próprio Cuesta. E até outros jogadores, por exemplo, que já erravam bastante antes e agora erraram mais ainda. Hugo Moura, enfim, o Piton. Cara, você via erros de passe, erros técnicos que não aconteciam antes dos 40 minutos de jogo. Depois dos 40 minutos, estava acontecendo constantemente. E aí, um desses erros culminou no gol do Nenê, tá? Que aliás, lei do ex, né? Ela sempre tá aí, né? Enfim. E aí culminou no gol do Nenê, que é uma saída de bola errada do Léo Jardim, já comentei, né? Que dá no pé do Nenê. E o Nenê, com toda a sua calma e experiência, foi lá e fez o gol. Né? Nem comemorou e tal, aí do Vasco, tá? Mas enfim, não tem nada a ver com isso, tinha que fazer o que fez, tá? E cara, depois disso, depois que o Vasco fica atrás do placar, volta para o segundo tempo, né, com 2-1 no placar, e aí o Vasco até melhora um pouquinho na volta do segundo tempo, tá? O Vasco melhora um pouco, mas é uma melhora que já era prevista por conta da qualidade do time do Vasco, que é bem superior ao time do Juventude, tá? Porém, não é uma mudança expressiva que faz com que o Vasco pressione o Juventude, que você via que o Vasco ia entrar na partida de vez, sabe? Que o Vasco ia conseguir empatar o jogo, não sei o quê. Não era essa mudança, sabe? Era uma mudança normal, porque o time do Vasco é melhor tecnicamente do que o time do Juventude, ok? E, cara, é o que eu falei, eu acho que o Diniz, ele tem mexido muito mal, tá? No time do Vasco, nos últimos jogos, tá? Por exemplo, até hoje, eu falo isso, parece que é implicância, mas não é implicância, cara, é realmente porque eu vejo uma repetição absurda na escalação, na colocação, na verdade, do Matheus França no time do Vasco. Se você ver aí nos últimos 3 pós-jogos que eu fiz do Vasco, eu falo do Matheus França. Se eu não me engano, contra o São Paulo, contra o Botafogo, e agora de novo eu falo. Não faz sentido nenhum a colocação do Matheus França, cara. Ele entra na partida e ele parece que o Vasco fica com -1 no jogo. Não digo nem -1, porque, por exemplo, ele pega a bola e na maioria das vezes a jogada morre nele. Tem uma jogada na lateral direita que o Paulo Henrique, quando ainda estava no jogo, né? Ele dá a bola para ele e você pensa, pô, ele vai fazer 1-2 no Paulo Henrique, não sei o que. Ele decide cruzar de perna esquerda e a bola vai a meia altura, um cruzamento assim, pífio, sabe, horrível, um cruzamento horrível do Matheus França, e aí acabou a jogada, acabou que poderia ser uma jogada de ataque, um cruzamento melhor, se fosse, por exemplo, no Paulo Henrique, se ele tivesse feito 1-2, né, uma jogada diferente. E cara, isso é na maioria das vezes assim, sabe, na maioria das vezes assim. Você toca no Matheus França, não sai nada dali, não sai nada de criação, não sai uma jogada de ataque, não sai uma finalização, não sai nada. Entende? Então eu não vejo sentido na colocação dele. E aí você fala, mas se não vai colocar ele, vai colocar quem então? Pô, eu peço perdão aí quem pensa assim, mas cara, eu acho que um jogador que poderia entrar, né, ele entra no lugar do Nuno Moreira, né? E aí é uma mudança, eu não lembro agora exatamente se ele coloca junto, né? Porque depois ele tira o Andrés Gomes, né, para colocar o Verratti, né, que aliás o Andrés Gomes fez uma partida horrível também, horrível, nulo na partida, tá? E ele tira para colocar o Verratti, que é uma mudança já pontual, né, frequente, né, de colocar o Verratti quando tá perdendo o jogo, enfim, no segundo tempo, tá? Mas enfim, eu não lembro agora se exatamente se foi junto, tá? Mas pelo que eu lembro,
o Verratti, não, desculpa, o Matheus França, ele entra no lugar do Nuno Moreira. É uma substituição solo. Né? Eu acho, se eu não me engano, foi isso. Tá? Eu posso estar enganado, se eu tiver, eu me corrijo depois. Mas, enfim. E, cara, ele muda completamente o estilo de jogo, porque o Matheus França, ultimamente, ele tem entrado, pelo menos no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Botafogo, ele entra no lugar de um volante, ou seja, você vai tirar um volante para tentar botar o time para frente, já que, teoricamente, o Matheus França é um jogador de ataque. Né? E agora ele tira um jogador de ponta, você precisando fazer gol. Tudo bem que o Nuno Moreira não estava fazendo uma partida, horrível, tá? O Nuno Moreira estava fazendo uma partida horrível também. Mas você tira um atacante para botar outro, que é um meia, sabe? Você tira seu ponto esquerda para colocar um meia. Eu não vi muito sentido em fazer isso. Mas, enfim, eu já não gosto da substituição, da colocação do Matheus França. Ele vai lá e tira um jogador de ataque que poderia fazer alguma coisa nesse time. E aí, cara, vai chance atrás de chance. O Vasco poderia abrir o empatar a partida em alguns momentos, mas não chega, não tem aquela, se você, por exemplo, você pegar os melhores momentos do jogo, você não vai ver nenhuma chance clara que poderia ter saído o gol, sabe? Pelo contrário, você tem uma chance clara do Juventude num contra-ataque em que a bola bate na trave. E aí você fala, pô, mas aí não é o Vasco que estava atrás do placar, não é o Vasco que estava preso do resultado, não sei o quê. Enfim, é um time que o Vasco se tornou um time limitado, tanto na parte da criação, quanto na parte de estratégias de jogo, em que você está precisando de resultado. Quando o Vasco está atrás do resultado, parece que o time, acontece alguma coisa, eu já não sei se é do caso do Diniz, se é por causa do mental do time, eu não faço ideia, tá? Não sei. Mas a percepção que eu fico é que quando o Vasco está atrás do placar, ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar, tá? É a impressão que eu fiquei, tá? Enfim. E aí, cara, o Vasco tem várias chances pra tentar empatar o jogo. Várias chances que eu digo, né? Várias criações de jogada e tal, mas nada de demais, tá? Não consegue levar perigo no gol do Jandrei. Até que no minuto 88, o Paulo Henrique toma o segundo amarelo e é expulso. E aí, cara, você desestabiliza completamente seu sistema defensivo, tá? Nesse momento, quem estava jogando de zagueiro era o Cauã Barros. Aliás, que jogador, cara, muito bom, tá? Muito bom, eu gosto muito. Foi um dos únicos que se salvam ali nessa partida. Falo dele, falo do Coutinho e talvez até do Ryan. Esses três foram os únicos que salvaram. E o Léo Jardim, obviamente, que não teve culpa, né, de absolutamente nada. Aquela jogada ali do segundo gol, pode ter gente falando que foi culpa dele, mas acho que não foi, tá? Eu acho que a culpa foi do Nuno Moreira, que dormiu na jogada. Mas o Léo Jardim também fez uma partida ok. O Cauã Barros e o Coutinho e o Ryan, tá? Foram aí os únicos que se salvaram. O resto, cara, foi uma partida péssima de todos os jogadores do Vasco, tirando esses que eu falei, tá? A dupla de zaga do Vasco foi extremamente confusa. Teve várias jogadas em que o Robert Renan pegava a bola e tinha vários erros técnicos, né, que não acontecia, né, geralmente não estava acontecendo com frequência. E porque ele é um zagueiro que tem técnica, tá? Ele tem qualidade técnica, então é um ótimo zagueiro que estava fazendo ótimos jogos com a camisa do Vasco. E aí, na partida de hoje, parece que, como eu volto a falar, quando o Vasco sai atrás do placar, o Vasco vira outro time, tá? E aí o Diniz, ele coloca aquelas substituições de sempre, né? Coloca o Pulmita, coloca o Matheus França, como eu falei, coloca o Verratti, coloca o GB, né? Quando o Vasco está muito atrás do placar, né? Tá muito tempo atrás do placar, ele bota dois centroavantes, tira um zagueiro, coloca outro centroavante, não sei o quê. O Diniz, eu sinto que quando ele está atrás do placar, ele começa a ficar desesperado. Né? Eu vi isso, eu falei isso contra o São Paulo, falei isso contra o Botafogo. Cara, você está atrás do placar e você tinha tempo de sobra. Você tinha praticamente o tempo inteiro. O Verratti, eu não vou ter o número agora de qual foi a minutagem que o Verratti entrou. Eu posso até pesquisar aqui. Mas o Verratti, ele entra, vamos botar aí no meio do segundo tempo, né? E cara, ele entra no meio do segundo tempo
E o Diniz, ele já coloca o time inteiro para ataque, sabe? Sem estratégia nenhuma de criação de jogada ou algo do tipo. É apenas bola na área. Bola na área e bota pro Verratti cabecear. E aí a maioria das jogadas foram pela direita. Dá a bola no Paulo Henrique, o Paulo Henrique sabe cruzar, cruzou. Nenhuma bola foi certa, praticamente todas ali o Jandrei, que aliás fez uma partida péssima, tá? O Jandrei, não deixei de falar disso quando estava falando do Juventude, né? Mas o Jandrei fez uma partida horrorosa, tá? Ele errou várias vezes, ele espalmou uma bola para dentro da área, teve outra que ele pegou a bola e quando caiu a bola pinga e vai pro lado. Enfim, teve várias saídas de bola que ele sai completamente errado. Tem uma que a bola tá indo para fora, ele bota a mão e aí escanteio pro Vasco. Enfim, uma partida muito confusa do goleiro do Juventude, né? Por mais que não tenha sofrido, só tenha sofrido um gol, foi uma partida assim, péssima dele. Deixa eu só buscar aqui qual foi a minutagem para falar para vocês certinho. Que o Verratti entrou aqui, ó. Foi aos 71 minutos, ou seja, foi no meio do segundo tempo. No meio do segundo tempo, o Andrés Gomes sai, tá? E tava merecendo sair, ok? Não tô falando disso. Ele tava merecendo sair, fez uma partida horrorosa, o Andrés Gomes. Cara, mas aí você bota o Verratti, e eu falei disso contra o São Paulo, e falo novamente agora. O Vasco sem o Verratti é um, o Vasco com o Verratti é outro. O Vasco sem o Verratti tem um mínimo de criação de jogadas. Como eu falei, né, que no início do segundo tempo, o Vasco até tem algumas chances que consegue atacar bem, consegue alguma criação de jogada. Quando o Verratti entra, acabou a criação do Vasco, acabou. Bola na área, chuveirinho, toda hora. Porque o Verratti é um ótimo cabeceador, realmente, é um dos melhores, se não o melhor cabeceador do Brasil. Mas, cara, você vai ficar dependendo de um cruzamento certo dos seus laterais, porque você tem que acertar o cruzamento. Se você não acertar o cruzamento, como é que ele vai cabecear? E aí, nenhuma bola cruzada vai certa para o Verratti e fica nessa. O Diniz chega um momento que ele tira o seu lateral esquerdo para colocar o Pumita, porque teoricamente o Pumita é mais ofensivo, não sei o quê. Você tira um zagueiro, ele tira o Carlos Cuesta no minuto 78. Ele tira o Cuesta para colocar o Pumita e ele tira o Piton para colocar o GB. Pô, olha essas mudanças. Quem olha aqui, parece que isso aqui tá indo pro tudo ou nada. Só que tá com 78 minutos de jogo, o Vasco tava perdendo por 2-1, sabe? E tava indo pro tudo ou nada já, sabe? Porque ele tira um zagueiro, tira um lateral esquerdo para botar... Tudo bem, ele coloca o Pumita, né, no lugar do Piton, aqui a substituição está ao contrário. A substituição correta ele tira o Piton e coloca o Pumita. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema essa substituição. Ok. Agora, ele tira o zagueiro para colocar o GB. E aí, o Cuesta, que é um zagueiro muito bom, você tira o zagueiro, você fica sem um homem lá atrás, que é a função dele, né, para colocar o seu volante, o seu melhor volante, que estava fazendo uma ótima partida, que é o Cauã Barros, de zagueiro. Aí você tira ele da função dele, ele acaba perdendo a única função que ele tinha, o único jogador que tinha a função de criação daquele time, né? Porque nem o Coutinho depois consegue fazer alguma coisa, né? Porque ele perde muito, principalmente por causa do cansaço, e aí depois ele fica até muito bem marcado também, né? Mas enfim, é muito complicado, cara. É muito complicado. O Diniz, ele precisa se achar, tá? Ele precisa entender que o time do Vasco ele tem qualidade para conseguir sair de um 2-1 nos 70 minutos de jogo e talvez até virar um jogo contra um time limitadíssimo do Juventude. Com todo respeito do Juventude, tá? Foi uma vitória muito contundente, muito boa do Juventude, mas com todo respeito, é um elenco limitado do Juventude. É um time limitado do Juventude. Entende? O Vasco tinha totais condições, aos 70 minutos de jogo, de empatar. Mas não, o Diniz vai lá e praticamente entrega o jogo nas mãos do Juventude. Que aí fica só chuveirinho toda hora e não adianta de nada, tá? A gente já viu isso contra o Botafogo, a gente viu isso contra o São Paulo, a gente viu isso em algumas outras derrotas do Vasco. Tá bom? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Deixa eu falar rapidinho da classificação, né? Eu não falei, o Vasco
fica, né, estagnado com 42 pontos e perde uma posição para o Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro que venceu na rodada e passa o Vasco, né, nesse momento. Com a vitória, o Vasco poderia alcançar e ficar bem mais próximo do G7, né, com 45 pontos, mas o Vasco perde e fica com 42 na 10ª colocação. E aí, ainda na rodada, joga Bragantino, vai jogar agora com São Paulo, né? E tem ainda o Corinthians, que vai jogar amanhã, tá? E pode ultrapassar o Vasco, ok? É isso, rapaziada. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá nas redes sociais, @canal do ph.oficial, no TikTok e no Instagram também. Valeu, tamo junto, é nóis. Até o próximo pós-jogo aí. Valeu!